Amém. Glória a Deus. Boa tarde, que a paz do nosso Senhor seja com todos. Eu convido você agora comigo a entrar num breve momento de oração. Vamos ter um pinguinho da palavra, onde vamos meditar e vai nos servir de base para a oração. Quero ler para você aqui em Provérbios capítulo 17. Ele começa dizendo assim: melhor é um bocado seco e tranquilo do que a casa farta de carne e contendas. Glórias a Deus, Pai. Nós queremos, Senhor, assim mesmo. Oh Deus, nós queremos a Tua tranquilidade, Senhor, nós queremos a Tua paz. Santo é o Teu nome, meu Deus. Glorioso é o Senhor, Pai. Porque nós entendemos, Pai, que o pouco, Senhor, contigo é muito, é bastante. Ah, Senhor, aquilo, meu Deus, aonde há fartura, Senhor, mas aonde também, Senhor, as contendas, Pai, predominam. Nós abominamos, Pai, nós não queremos. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Nesta tarde, Senhor, como foi neste dia pela manhã. Até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos trouxe, Senhor. Glorificado e exaltado seja o Teu santo e eterno nome, meu Deus. Oh, Pai, maravilhas aconteceu nesta casa, Senhor. Nesse dia tão maravilhoso, Senhor, aonde, Senhor, Pai Todo-Poderoso, filhos, Pai, filhos foram ganhos para o Teu reino, Senhor. Almas, Pai, desceram, Senhor, as águas do batismo, Senhor. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo manifestar, Senhor, do Teu querido e amado Espírito Santo, o nosso Senhor. Oh Jesus, grande, grande, Senhor, são as coisas para o Senhor, que o Senhor tem para aqueles, meu Deus, que Te louvam, glorifiquem e exaltam, Senhor, o Teu nome. Que nessa tarde, Senhor, não seja diferente. Que nessa tarde, Senhor, as pessoas que aqui vierem, Pai, para louvar, glorificar e exaltar o Teu santo nome, possam sentir, Pai, de forma profunda, de forma tremenda, Senhor, a Tua presença. Querido Espírito Santo de Deus, abrimos os nossos corações mais uma vez, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, venha, meu Deus, e nos trate, nos cuide, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, aonde nós iríamos, Pai, e encontraríamos, Senhor, a paz, esta paz que vem do Senhor. A quem, Senhor, nós buscaríamos? A quem, Senhor, nós levaríamos, Pai, os nossos lamentos, Pai, as nossas petições? Ah, Senhor, quem nos ouviria? Quem, Senhor, daria ouvidos, Pai, a todas as coisas que nós temos a dizer? Sem antes, Pai, te tripudiar, sem antes, Pai, zombar, Senhor, da nossa dor. Mas o Senhor, que é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, ouve, Pai, ouve o nosso clamor, ouve, Senhor, as palavras que saem das nossas bocas, Pai, e não nos menospreza, porque o Senhor é nosso Deus e o nosso Pai tremendo. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Glorificado e exaltado, Senhor, seja em todas as bocas, Pai. Que todos os joelhos, Pai, se dobrem e toda língua confesse que só o Senhor é Deus, meu Pai. Queremos assim na Tua casa, Senhor, estar. Santo, santo, meu Deus, glorificado e exaltado é o Senhor dos exércitos. Que nesta tarde o Senhor tome, Senhor, a boca daqueles que vão Te adorar, aqueles que vão glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, com louvores. Sim, meu Deus, fala através do louvor, Senhor, com as vidas, Pai, daqueles irmãos que aqui, Senhor, já estão, aqueles que estarão chegando, Pai, para juntos, Pai, em uma só boca, em uma só voz, Pai, sim, glorificar e exaltar o Teu nome. Nós queremos, Pai, aqui nesta tarde, Senhor, dizer o quão maravilhoso é, Senhor, Te servir, Pai. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Aleluias. Nós intercedemos também, Senhor, por aqueles, Pai, que estão, Senhor, acamados, por aqueles, Pai, que estão doentes, por aqueles que estão, Senhor, desanimados, por aqueles, meu Deus, que estão, Senhor, distantes da Tua casa. Tem misericórdia, Senhor, visita-os, Pai, com Teu Espírito Santo, Senhor, e opera, Senhor, coisas maravilhosas, tremendas em vossos meios, para que eles possam, Pai, voltar, Senhor, serem restaurados, serem curados, Pai, e estarem, Senhor, na Tua casa, glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor
Senhor, dando testemunho, Senhor, do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Querido Espírito Santo de Deus, querido Senhor Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado pela oportunidade que nos é dada, Senhor, de aqui estarmos mais uma vez nesta tarde, Senhor, aonde nós abrimos as nossas bocas, Pai, glorificamos, exaltamos o Teu santo nome, dizendo que só o Senhor é Deus e só o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Sim, meu Deus, ministra, Pai, nos corações o Teu desejo, a Tua vontade, Pai, seja feita. Eu clamo, Senhor, e exalto, Pai, pela proteção, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo sobre cada vida, meu Deus, e que todos nós, meu Deus, estejamos, Pai, em um só pensamento, em uma só vontade, Senhor, em um só objetivo, Pai, como um corpo, assim como nos foi ensinado. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, aonde o nosso Senhor Jesus é a cabeça, Pai, e nós queremos continuar caminhando, meu Deus, para o alvo, Senhor, para a nossa salvação. Pai, ajuda-nos, Pai, a termos cada vez mais fé em Ti, na Tua palavra, confiar, Senhor, e não desviar dos Teus caminhos. Eu Te glorifico e exalto o Teu santo nome, porque o Senhor tem se mostrado presente, Senhor. Obrigado, meu Pai, e que cada um que aqui está, cada irmão que nos acompanha, Senhor, pela live, Senhor, ou depois estiverem, Senhor, nos acompanhando, Pai, por alguma mídia, Senhor, que nós temos, Senhor, que eles se sintam abençoados, assim como nós nos sentimos, e que a Tua palavra, Senhor, entre em seus corações e transforme, tire toda a dor, Senhor, tire toda a dúvida, Pai, tire todo o rancor. Sim, meu Deus, eu Te peço em nome de Jesus, trata cada filho e cada filha segundo a Tua santa vontade. Eu glorifico, Pai, o Teu nome, e todos nós dizemos amém. Glória a Deus. Eu quero chamar então o grupo de louvor para começar a adorar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém, aleluias. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé essa noite para estar louvando e adorando o nome do Senhor. Que possamos nessa noite nos desprender de tudo aquilo que nós deixamos da porta para fora e engrandecer ao nome do Senhor, né? Hoje os céus está em festas, várias almas foram batizadas, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas já planejadas, outras que o Senhor enviou e tocou no coração para que na hora do batismo pudesse estar sendo renovado, estar tendo uma nova vida, e que venhamos essa noite engrandecer e adorar ao nome do Senhor, porque muitas vezes nós planejamos, nós pensamos, e vem o Senhor e transforma tudo, né? Ele faz muito além de tudo aquilo que pedimos e de tudo aquilo que pensamos. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pois o dia sua morte trouxe vida a todos nós.
Glória a Deus. Amém, aleluia. Irmãos, agora, há pouco antes de começar o louvor, estava ali sentada, peguei meu celular, eu tenho a Bíblia online, né? Estava lendo uma palavra e vi uma coisa que a minha irmã postou no status dela. Nós não vimos o mar se abrir. Eu estava lá, você estava lá, nós não estávamos. Eu não vi o Senhor Jesus sendo crucificado lá, eu não vi, você não viu. Mas um diferencial nós temos. Nós decidimos confiar que o nosso Senhor, Ele morreu na cruz, que o nosso Senhor, Ele ressuscitou os mortos, que o nosso Senhor abriu o mar vermelho. E qual que é o segredo? O segredo é confiar. Amém. O segredo é descansar no Senhor. Porque, como eu falei anteriormente, o Senhor, Ele faz infinitamente mais além de tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos. Então, o segredo de tudo é nós confiarmos. A Bíblia fala que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu direi a este monte, passe para o outro lado. Então, o nosso segredo é ter fé, Amém. é confiar naquilo que nós ainda não vimos, Glória. mas naquilo que nós temos certeza de que vai acontecer, na vinda do Senhor, que somos o povo escolhido, que o Senhor separou para que na glória nós pudéssemos encontrá-lo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Coração valente, Ele ama toda a gente. Ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Esse coração que queima faz o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum segundo. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o coração valente que explodiu lá na cruz. Ele continua quente, está no peito de Jesus. Este é o amor, este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o coração valente que explodiu lá na cruz. Ele continua quente, tá no peito
Aleluia. Irmãos, eu não consigo nem imaginar o tamanho do amor que o Senhor sentia por cada um de nós. É imensurável a visão, é imensurável o propósito que o Senhor teve naquela morte de cruz. Ele não olhou para Janaína, ele não viu os pecados da Janaína, ele não viu os pecados do Leonardo, ele não viu os seus pecados, ele simplesmente nos amou. E ele nunca desistiu de mim, ele nunca desistiu de você. Muitas vezes nós pensamos, nossa, mas quem sou eu para que o Senhor me ame tanto assim? Você é o escolhido do Senhor. Você é aquele que o Senhor levantou para que estivesse aqui hoje, louvando, adorando ao nome do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Não importa quem você é, amém? Glória a Deus. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Aleluia. O amor tão grande, o amor que não desiste, não importa o que eu fiz, não importa o que você fez, o Deus continua sendo o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez o homem andar sobre o mar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele nunca desistiu de mim, Ele nunca desistiu de você, Ele nunca desistirá. Volto ao começo, nós temos que simplesmente
confiar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, confiar no seu amor, confiar na sua benignidade, confiar em tudo aquilo que Ele pode fazer por mim e por você. Amém? Se não, Pai, simplesmente para te louvar, Senhor, para te adorar, ó Pai. Senhor, seja agradecido nessa noite, ó Espírito Santo. Vem falar conosco, Pai. Se nós quisermos, Senhor, adorar, Senhor, nós temos que obedecer a Tua palavra, Pai. Temos que obedecer ao Teu Filho, Pai. Que declaremos, Pai. Se eu quiser adorar ao Senhor, Pai, eu tenho que entender o Seu amor. Tenho que entender aquilo que o Senhor fez comigo na cruz, Pai. Que possamos, Senhor,
aos nossos corações nessa noite, Senhor. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja, boa tarde, né? Que a paz de Cristo seja com todos. Amém? Obrigado, Léo, obrigado, Janaína, obrigado, equipe. Hoje é uma tarde muito gostosa, uma tarde, hoje nós tivemos uma festa muito grande aqui, muitas almas desceram as águas hoje, então hoje é uma tarde muito gostosa e também em função do decreto, né? Talvez a gente tenha que ficar aí 15 dias sem culto, né? Então ainda bem que você veio hoje para mais uma vez adorar a Deus. Nós vamos meditar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Glórias a Deus. Atos 19, se você puder acompanhar na sua Bíblia é bom, mas se você quiser também, nós temos aqui no telão para você acompanhar. Então, Atos 19 diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecesse e não obedecesse, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Querido e maravilhoso Deus, mais uma vez, muito obrigado por cada irmão, cada irmã. Obrigado por esta tarde, este começo de noite. Peço que o Senhor venha falar aos nossos corações,
em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Ô Marcos, se puder baixar um pouco o barulho, eu não sei qual é, que está muito forte o barulho. Querida igreja, aqui na Bíblia, na palavra de Deus, nós temos algumas informações muito importantes. Apóstolo Paulo, ele começa falando de um varão, um homem muito inteligente, um pregador da palavra de Deus, excelente, chamado Apolo. O Apolo, ele pregava tão bem a palavra de Deus, que em certo ponto a igreja levantou uma discussão, não bíblica, não abençoada, mas levantou-se uma discussão sobre quem pregava melhor, se era Paulo ou se era Apolo. Tanto é que Apolo era um excelente pregador. Porém, Apolo, sendo um excelente pregador, ele ganhou muitas almas. Mas veja que interessante. Mesmo Apolo sendo um excelente pregador, podemos dizer, um homem cheio de Deus, mas havia uma curiosidade sobre a vida de Apolo. Ele não era batizado com o Espírito Santo. E aí, a gente começa a ler aqui, e a gente vê que Paulo, ele vai numa igreja, a igreja de Éfeso, e ele encontra lá obreiros da casa de Deus, homens que amavam a palavra de Deus, homens que pregavam a palavra de Deus, homens que cuidavam da igreja como pastores. Mas Paulo faz uma pergunta para eles: ei, vocês foram batizados com o Espírito Santo? E a resposta desses homens de Deus dá um susto em Paulo. Eles falam assim: nem sabemos que existe isto. Aí Paulo pergunta: mas vocês são batizados em quê? E eles falam: nós somos batizados nas águas, o batismo de João, que é o batismo do arrependimento. Então, eu queria que você entendesse um pouquinho o que é o batismo do Espírito Santo. Todo cristão, todo aquele que aceitou Jesus, tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quem convence a pessoa é quem? O Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e da juíza. Então, nessa igreja, olha aí para trás, para você ver, dá uma viradinha de rosto. Todo mundo aqui tem o Espírito Santo? Tem. Glória, com certeza. Por que que tem? Porque aceitou Jesus, porque está na casa de Jesus. Então todos vocês têm o Espírito de Deus. Porém, todos vocês são batizados no Espírito Santo? Talvez você diga assim: nem sei que isso existe. Igual os 12 discípulos. Eles não tinham. Aí faz-se uma confusão um pouco grande. Vários nomes se dizem. Eu gosto de dizer que é o batismo no Espírito Santo com poder. Que é aquele batismo que Jesus tinha prometido para os discípulos que viria no Pentecostes. Aquele que quando chegou, como que chegou? Com vento impetuoso e línguas de fogo rodando a igreja. E aí, qual foi o sinal mais evidente do batismo no Espírito Santo? Falar em línguas. Mas não é o único dom. Tem muitos outros dons que até são mais importantes do que falar em línguas. O fruto do Espírito Santo, o dom do amor, o dom da pregação, dom de todos os jeitos. Mas a palavra de Deus diz que o falar em línguas é o mais evidente. Amém? Hoje em dia, existem muitas igrejas
que não tem o batismo do Espírito Santo de fogo, de poder. Por exemplo, a metodista é uma excelente igreja. Uma boa parte da igreja batista. Estou lembrando algumas aqui. Metodista, batista, presbiteriana, que mais? Tem várias. Tem muitas igrejas que não têm este batismo do fogo, do poder. E são pessoas ou igrejas abençoadas? Com certeza. Com certeza. São pessoas de Deus? Com certeza. São pessoas salvas? Com certeza. Vão morar com Jesus na glória? Com certeza. E aí você me pergunta, mas pastor, se tem tudo isso e é bom, por que eu preciso do batismo de fogo? Por que eu preciso? Veja, que quando Paulo conversa com os 12, primeiro eles falam, nem sabemos que isso existe. E na sequência, o que Paulo faz? Paulo chama eles, impõe a mão sobre eles e ora. E o que acontece? O fogo desce sobre os 12 e eles são batizados no Espírito Santo de fogo. Todos são homens de Deus? Sim. Mas eu garanto uma coisa para você. Aqueles que têm o batismo no fogo não é igual àquele que não tem. E por quê, pastor? Vou te dar um exemplo na Bíblia. Todo mundo conhece Pedro, amém? Pedro era uma pessoa fácil, difícil, né? Reclamão. E quando Jesus foi entregue, Pedro ficou com medo e fugiu. Ele andava vendo Jesus de longe. Por quê? Porque Pedro tinha medo de morrer. Não só Pedro, todos os discípulos estavam presos dentro do cenáculo, em oração, com portas fechadas, com medo de morrer. Mas também porque Jesus havia dado uma ordem que eles ficassem em Jerusalém até que se cumprisse o Pentecoste. Então Pedro era um homem, amava Jesus, um homem cheio de Deus, mas era um homem medroso. Era um homem medroso. Até que eles ficam dentro do templo, do cenáculo em Jerusalém, e quando chega no Pentecostes, o que acontece? Vem o Espírito Santo em línguas de fogo e batiza todo mundo dentro da casa com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele recebe o batismo de fogo, sabe o que ele faz? Ele abre as portas do cenáculo, bota o peito para frente no meio de um monte de gente e começa a pregar e ganha 3.000 almas para o batismo naquele dia. Porque agora ele não tinha mais medo da morte, ele vivia para Jesus cheio de unção. Tanto é que eles eram indoutos, mas quem encontrava com eles e diziam, esse homem não tem estudo, como que ele pode falar tantas coisas lindas e profundas? Alguém avisou, ele esteve com Jesus, aleluia! Quem está com Jesus tem unção, quem está com Jesus tem poder, quem está com Jesus tem palavra, quem está com Jesus tem autoridade. Autoridade. Então por que é o batismo de fogo? Para ter autoridade espiritual, para poder vencer as lutas. Teoricamente, o batismo de fogo, ele é dado para quem trabalha, não é para você ser melhor do que ninguém.
Mas para algumas pessoas que passam por muitas lutas, você precisa ter poder para vencer. Você precisa ter a unção de Deus. Então, eu recomendo que toda a igreja busque o Espírito Santo no batismo. Eu recomendo que você se encha do poder do Espírito Santo. Porque para vencer as lutas, você precisa do Espírito Santo. Por exemplo, se você morre de medo de morrer, está na hora de você buscar o batismo do Espírito Santo. Se a tua dependência ainda é do mundo, você precisa de poder de Deus, não do mundo. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo, para que também você possa dar força para sua família, para sua casa. Então, a busca com o Espírito Santo, com o fogo, deveria ser uma busca de todo crente, não só de alguns. Para todo mundo ser usado por Deus. Aí mesmo no versículo 19, no capítulo 19, depois então, que esses homens são batizados com o fogo, com o Espírito Santo, Paulo, ele entra numa sinagoga para pregar, e ele encontra pessoas falando mal do caminho. O que nós percebemos na humanidade? Que a humanidade, ela fala mal do cristão. Por que ela fala mal do cristão? Porque a luz de Cristo incomoda as pessoas. Então, aqui na sequência, nós vamos ver pessoas falando contrários a Cristo. E aí, eu lembro de Jesus, quando os amigos descem aquele paralítico de nascença, e Jesus começa a falar sobre liberar perdão, e as pessoas começam a falar mal de Jesus. Então Jesus fala assim: vocês estão falando mal de mim, porque vocês não acreditam que eu vim em nome de Deus, que eu vim pelo meu Pai. Mas para vocês acreditarem que vocês não precisam acreditar em mim só pela Escritura. Eu vou mostrar para vocês o poder de Deus, para que vocês acreditem em mim. Então Jesus pega e fala para aquele paralítico de nascença: olha, pega a tua cama, levanta e anda. Aquele paralítico começa a distorcer as pernas e subir a andar. Poxa, isso era um milagre para calar a boca de todo mundo. Mas as pessoas não se conformaram, em vez de olhar para o milagre, começaram a falar mal de Jesus, porque ele estava curando no sábado, ou porque ele estava perdoando o pecado das pessoas. Então veja que as pessoas desviam a vista daquilo que é mais importante. Por exemplo, no Brasil, teve um homem que foi pego com um monte de dinheiro na cueca. Mas a turma dizia o seguinte: não, mas não foi em flagrante, não pode prender. Ou aquele que acharam o apartamento com 50 milhões. E aí sabe o que a justiça disse? Não, mas isso não é prova. Isso não é prova. Então, em vez da pessoa olhar o que é óbvio, né? Igual algumas pessoas foram pegas roubando e fazendo corrupção gravíssimas, mas a prova foi uma gravação ilegal, como lá o pessoal da Friboi. Então eles falam assim: não, mas a prova não é legal. Então eles ficam procurando pelo em ovo para poder ir contra a palavra de Deus. Era o que Jesus havia curado um paralítico, mas a turma dizia: você não pode perdoar pecado. Gente, abre o olho, ele está levantado, o homem levantou, o homem era paralítico de nascença, abre os olhos. Mas as pessoas não queriam abrir os olhos e ficaram criticando Jesus. Aqui nesta passagem de Paulo, você vê no versículo 11, no versículo 12, que pela graça de Deus, até
os lenços e aventais de Paulo, quando era colocado sobre os doentes, diz a palavra de Deus que a doença fugia. Você já viu doença fugir? Está escrito que fugia. Em vez da pessoa falar, meu Deus, o que está acontecendo? Olha aí o lenço de Paulo, o avental, a doença foge. Então, é como se dissesse hoje, né, pegasse, se Deus quisesse operar desta forma, pegava o avental de Paulo, colocava na pessoa com Covid e a pessoa ficava curada. A turma ia falar, não pode, ele não tomou a vacina da China. Então, a pessoa não olha a evidência e busca argumentos para contrariar. Esse é o ser humano decaído. Isso é o que a gente vive vendo em nossas voltas. E aí, a segunda parte, algumas pessoas, filhos de um profeta, pensaram assim, não, verdadeiramente Jesus é poderoso, esse Jesus tem poder. Então, esses filhos de profetas agora pegam um endemoniado, diz a Bíblia que eles são exorcistas, né? Então eles pegam o endemoniado e eles pensam assim, olha, eu vi Paulo expulsar demônio e eu vi como que Paulo falava. Paulo falava assim, olha, em nome de Jesus o demônio sai e o demônio ia embora. Então a pessoa pensou assim, eu aprendi a fórmula. Então esses filhos de profeta encontram o endemoniado e esses filhos de profeta falam, olha, em nome de Jesus em quem Paulo prega, sai demônio. Sabe o que aconteceu? Os demônios bateram nos filhos do profeta e deixaram eles nus. Por quê? Porque a palavra de Jesus só tem autoridade em quem é de Jesus. A palavra de Jesus só tem autoridade em quem representa Jesus. E a palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Então em nós a palavra de Jesus tem poder, mas não na boca do ímpio. O Salmo 50, 16, Deus fala assim, você vê que hoje, né, no Facebook, todo mundo fala de Deus, né? Até os ímpios, né? E Deus fala assim, quem deu autorização para vocês falarem da minha palavra? Vocês não têm nada comigo. Agora, quem é filho de Deus, nascido em Cristo, esse pode falar, porque esse tem autoridade. Então, nesse versículo que nós vimos, os exorcistas, eles apanharam dos demônios. E aí, mais uma vez, mostra o quê, pastor? Que para você ter poder para expulsar os demônios, como Jesus deu, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, não tem poder. O poder opera na nossa vida pelo poder de Jesus, mas porque nós somos filhos de Deus. Então, o que eu queria recomendar para você? Eu queria recomendar para você buscar o batismo do Espírito Santo. E pastor, como que eu busco o batismo do Espírito Santo? Primeiro você tem que pedir para Jesus, Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Essa é a primeira coisa, porque quem não quer não recebe. Eu preciso querer o batismo do Espírito Santo. Mais uma vez eu te falo, para quê? Para você ser cheio de poder, para você não ser uma pessoa medrosa, para você ser uma pessoa valente, para você poder salvar a sua família, para você poder ter vitórias nesta terra. Então, primeira coisa que um crente deve querer, eu quero o batismo no Espírito Santo. Segundo, para ter o batismo com o Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Primeiro você precisa limpar seu coração. Você não pode ter mágoa de ninguém. Você tem que perdoar as pessoas. Porque a gente não perdoa a pessoa porque ela merece. Ninguém merece. A gente perdoa porque Jesus nos perdoa. Se você for esperar a pessoa melhorar, a pessoa corrigir para ser perdoada, você não vai perdoar nunca. O perdão é uma decisão porque nós amamos Jesus. Então você precisa perdoar os pecados. Você precisa perdoar, você tem que limpar seu coração.
Então, você pediu o batismo, você já aceitou Jesus, já desceu as águas, aí você pediu o batismo do Espírito Santo, você perdoou, limpou seu coração, tudo que está errado você lançou fora, limpa seu coração. Aí você começa a ter um compromisso com a palavra, ler a palavra de Deus todos os dias, fazer um jejum, levantar 3 horas na oração do pastor, fazer louvar a Deus. Você começa a buscar, você começa a fazer coisas que agradam a Deus, e aí você começa a glorificar a Deus na sua casa. Ninguém pode ser batizado com o Espírito Santo sem abrir a boca. Jesus disse que do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Quando que flui rios de águas vivas da tua boca? Quando você começa a olhar para Deus e começa a dizer: glória Senhor, aleluia, bendito é o teu nome, louvado, exaltado. Quando você começa a glorificar a Deus, a tua boca abre e do teu ventre sai a glória de Deus, e uma hora o fogo desce e batiza você com o Espírito Santo. É assim que busca. E também, para receber o batismo, você tem que falar para Jesus: Senhor, eu gostaria de ser mais usado na tua obra, eu gostaria de ser mais usado onde eu andar, eu gostaria de ter mais unção do Senhor. E aí Deus te batiza com o Espírito Santo, porque a vontade dele é batizar todos os filhos. A vontade dele é batizar todos os filhos. E aí você começa a viver no Espírito de Deus, andar pelo Espírito Santo, caminhar com o Espírito Santo. O Espírito Santo está toda hora dentro de nós. E aí você começa a ter uma vida na presença de Deus. Você começa a viver uma vida de alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem do céu. Eu quero ser alegre, mas a minha alegria vem do Senhor. Eu tenho que estar com Ele em primeiro lugar. Eu tenho que começar a agradecer. Outra coisa que afasta o Espírito Santo é a murmuração. Não murmure de nada. Toda vez abra a tua boca para agradecer. Obrigado, Deus, pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo trabalho. Obrigado pela igreja. Obrigado, Deus, pela roupa, pela comida. Obrigado pelo café. Obrigado, Deus, pelo meu irmão, pela minha irmã. Obrigado pelo louvor. Obrigado, Deus. Você começa a agradecer a Deus. Quando você agradece a Deus, Deus se alegra de você. Você tem que ser agradável a Deus. Eu tenho que ser agradável a Deus. E aí, quando você fizer essas coisas, não vai ter bicho nenhum para você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando Jesus está dentro de nós, nós temos alegria, nós temos vida, nós temos forças. Nós temos o poder, mas é preciso buscar esse Senhor, é preciso buscar esse Jesus. Busque ao Senhor, busque o Espírito Santo de Deus, e você vai ver coisas incríveis na sua vida. Amém? Quero convidar a Mariúcha para vir aqui. Se o Luiz quiser vir, fique à vontade, Luiz. Glórias a Deus. Eu convidei essa serva do Senhor, não vou nem falar para quê, deixa Deus usar ela, fica à vontade, Mariúcha. Boa noite a todos, a paz do Senhor. O pastor me convidou para contar um testemunho que o Senhor fez na minha vida. Na verdade, é um testemunho do Senhor, e eu faço parte dele, para compartilhar com todos vocês. Meu nome é Mariúcha, o pastor já falou. Sou casada com o Luiz e tenho 2 filhos. E com 30 anos de idade, quando eu estava grávida da minha primeira filha, antes de engravidar eu descobri que tinha um nódulo na tireoide. E a tireoide é responsável por todos os hormônios do corpo. É um pouco do que eu sei. Que eu fiquei mais no milagre do que na ciência. É isso que me alimenta, é isso que me renova, é isso que renova a minha fé, é isso que me faz viver acreditando cada dia que o Senhor é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. É um Deus que fez, é um Deus que faz, é um Deus que fará.
basta nós acreditarmos nele. E antes de compartilhar, eu gostaria de ler com os irmãos. O pastor já falou muito de milagre agora, né? E os milagres acompanham. A Bíblia diz em Lucas 16, 17, diz assim: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E eu faço parte desse ministério, evidente, atual hoje, como Mariúcha, como pessoa. E aos 30 anos, eu engravidei da minha primeira filha, ia fazer uma cirurgia na tireoide, porque o nódulo já estava grande, mas quando eu engravidei, interrompeu o processo de cirurgia. Já tinha feito a biópsia, tinha dado negativo, né, só um tumor, mas depois de 6 meses que eu descansei da minha filha, ela já estava com 6 meses de idade, e eu retomei os exames para continuar o procedimento da cirurgia. Quando descobrimos que era maligno, fizemos uma nova biópsia e descobrimos que era maligno. Em nenhum momento eu acreditei que era para desgraça. Em nenhum momento eu acreditei que não era para a glória de Deus. Nesse momento eu entreguei ao Senhor tudo o que eu tinha. Entreguei meu esposo, entreguei a minha filha. E eu confiava no Senhor, no que Ele ia fazer. Se Ele ia me deixar, glória a Deus. Se Ele ia me levar, glória a Deus. Precisava fazer cirurgia? Precisava. Estava do tamanho de uma laranja já. Estava visível. E a médica perguntava para mim: você não tem vergonha? Eu dizia: não, é só um caroço e vai sair. Não importava para mim como ia sair. Se ia sair de mim, se eu ia para a glória, aleluia. Mas se eu ficasse, Ele também iria sair de mim, porque eu cria no Deus Todo-Poderoso que fazia milagres. E fiz a cirurgia, fui direcionada a fazer a cirurgia. Antes de fazer a cirurgia, nós fomos para um cirurgião, cabeça e pescoço, e ele disse para mim assim, ele viu o meu histórico e disse: você estava grávida há algum tempo atrás? Aí confirmamos. Ele disse: pois se você tivesse vindo aqui, nós iríamos ter tirado o seu bebê. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso, e quando Ele dá vida, só Ele pode tirar. Nenhum homem pode determinar o nosso tempo de vida de fato e de verdade. Ele pode dizer por pensamento, por algum diagnóstico que Ele viu durante a vida dele, mas Ele não pode determinar o dia nem a hora que nós iremos viver ou iremos partir. E prosseguimos, fiz a cirurgia. No dia da cirurgia, um dia antes da cirurgia, nós fomos à igreja, o pastor orou por nós e eu senti no meu corpo uma cura do alto, uma cura do Espírito Santo. Eu senti poder no meu corpo, e eu disse: eu fui curada. Eu vou precisar fazer a cirurgia, porque foi um procedimento médico e precisa tirar esse caroço, mas eu fui curada. Deus faz como quer. Ele cura sem que os médicos coloquem as mãos, Ele cura mesmo os médicos colocando as mãos, Ele cura da forma que Ele quiser. Ele cura nos levando, nos livrando de toda e qualquer enfermidade dessa terra, porque a morte para a glória é cura completa. Então, no dia seguinte, fomos ao hospital, me internei, fiz a cirurgia, e no ato da cirurgia, o médico fez uma nova biópsia e descobriu que não tinha mais câncer. Para a glória de Deus, ele ficou sem entender. Ele disse: eu sou um médico experiente, estudei fora do país, eu nunca vi, ele disse a meu esposo, eu nunca vi um nódulo desse tamanho ser negativo. Eu quero refazer todos os exames anteriores, eu quero ver o que foi que aconteceu, porque não é possível ter errado, não é possível ter errado. E nós saímos dali glorificando ao Senhor. Muitas pessoas, depois que fazem essa cirurgia, ficam sem falar logo no início, faz tratamento para falar depois. No outro dia, eu já estava falando normalmente. A cirurgia acabou às 10 da noite. O médico já queria me dar alta, porque ele disse: não preciso fazer mais nada, nem biópsia, nem quimioterapia, nem radioterapia, porque não precisa fazer mais nada. E ele já saiu do hospital deixando a alta assinada.
Eu não tomei remédio algum depois da cirurgia. E glória a Deus, porque o Senhor quis me levar no hospital para mostrar ao médico que Ele é o Deus que cura, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que continua fazendo. O médico era ateu. Daquele momento em diante eu acredito que a semente da fé foi plantada no coração dele. Ele viu com os próprios olhos. E glória a Deus por isso. Ao passar o tempo, durante a minha gestação normal, voltando um pouquinho, tudo ocorreu normal. Depois da minha gestação, amamentei minha filha 6 meses, amamentei outras crianças, e tudo isso com o tumor maligno, né? Mas o Senhor, Ele fez infinitamente mais do que Ele faz do que nós pedimos ou pensamos, pelo poder da fé que opera em nós. Eu sei que todos nós aqui temos fé, porque senão não estaríamos aqui sentados. Eu sei que todos que estão aqui nos ouvindo pela internet têm fé, porque senão não estariam parados ouvindo a voz do Senhor, a palavra do Senhor. E essa palavra nos segue, essa promessa nos segue, basta confiarmos nele. Continuei minha vida. A médica me disse que para mim foi uma condenação. Você vai precisar tomar hormônio para o resto da sua vida. Por quê? Porque quando descobriram que era câncer, disseram, vamos tirar toda a tireoide. Vai ficar sem tireoide, pode ter enraizado, pode ter pego no corpo todo. Ela não apresenta sintomas, mas tudo indica que já enraizou. Quando o médico abriu, viu que não tinha enraizado, né, alguns exames também anteriores, e tirou 90%, fiquei com 10%. Então, por isso, eu tinha que tomar a reposição de hormônio. E na reposição de hormônio, comecei com 25. Para quem conhece aqui, Puran, comecei com 25, se eu não me engano, ele vai até 275 ou 250, 275. Mas não resolvia. Tomei primeiro mês 25, não resolvia. Segundo mês 50, não resolvia. De 25 e 25 miligramas. 75, fui aumentando, cheguei até 175 e nada das minhas taxas normalizarem. Durante esse processo de tomando remédio, reposição de hormônio, eu engravidei do meu segundo filho, como mais um milagre do Senhor. Ele me deu uma gestação natural, normal, não tive nenhuma ocorrência, não precisei fazer nenhum tratamento. E o Senhor me deu meu filho saudável. Quando meu filho estava com 7 meses de idade, eu recebi mais um milagre do Senhor. Eu disse ao Senhor, o Senhor me curou do câncer. O Senhor pode fazer a obra completa. Eu sou grata ao Senhor, sou muito grata pela cura do câncer. Eu sou grata ao Senhor pelo Senhor ter me deixado. Por quê? Porque há um propósito. Quando as minhas orações eu dizia, se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva. Mas se o Senhor quiser me deixar, aonde eu passar, por onde eu passar, eu vou contar o que o Senhor fez na minha vida. E eu tenho feito isso. Eu tenho contado o meu testemunho para mim mesma muitas vezes, em casa, para alimentar a minha fé. Muitas vezes minha fé quer, né, dar uma descansada, mas eu lembro a ela dos milagres que o Senhor fez na minha vida, e esse é um deles. E aos 7 meses, o Senhor fez mais um milagre. Aleluia, o Senhor é um Deus completo. Basta nós pedirmos, basta nós entregarmos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração é a nossa mente renovada pela palavra. Quando nós renovamos a nossa mente pela palavra, Ele faz coisas que nós não esperamos. Ele faz coisas absurdas para o mundo. Ele faz o que o mundo não acredita. Ele faz o mundo ficar de boca aberta mesmo. E aos 7 meses de idade do meu filho, o Senhor me libertou do remédio, da droga, que ia prejudicar outras áreas da minha vida. E eu disse ao Senhor, eu entrego por completo. Uma ministração, num encontro que eu tive com Deus, um retiro espiritual. E nós não podemos desprezar encontros e saber que Deus está em todos os encontros para realizar tudo o que Ele prometeu na sua palavra. Ele não vai realizar para todo mundo de uma vez. E pode, se todos quiserem. Mas Ele vai realizar para quem crê e quem recebe, com fé e com alegria. E Ele me libertou. Naquele dia não tinha ninguém para me direcionar. Eu entendi que naquele dia era o meu dia crucial. Ou eu entregava, ou eu ia viver dependente para sempre. Até o último dia da minha vida aqui.
E eu decidi, não disse nada a nenhum dos líderes, tinha levado o remédio para tomar, e fiquei sem tomar o remédio 2 dias, confiando no Senhor, porque poderia dar todos os problemas, mas eu confiei no Deus que confiou a mim a sua palavra. O Senhor nos confiou a sua palavra. Por que Ele nos confiou? Porque Ele liberou para nós. Ele não liberou para nada, Ele liberou para realizar, Ele liberou para transformar, Ele liberou para fazer, Ele liberou para que o seu testemunho seja contado por toda a terra. E aconteceu, de alguns dias eu cheguei em casa, uma nora minha, uma cunhada minha, uma cunhada minha disse assim: Mari, eu tive um sonho com você, e eu estava na guerra, na batalha espiritual, tomo, não tomo, porque ia vir, né, eu estava sentindo os sintomas, eu confio em Ti, o meu remédio é o Espírito Santo, o meu remédio é o poder do Espírito Santo. Eu tomei a decisão, se eu voltar atrás, eu nunca mais serei a mesma, eu serei uma covarde, eu não terei coragem para avançar novamente, porque eu vou pensar nos sintomas que eu tive, e recuei, e vou recuar mais uma vez. Eu não posso desistir, Senhor, ainda que eu morra em Ti, eu confio. E ela disse: Mari, eu sonhei com você. Um homem dizendo assim: diga aquela lá, aquela sua amiga. Ela ficava: quem? Aquela sua amiga, diga aquela lá, bravo. Aí ela: quem é aquela que tem 2 filhos? E ela fica: quem é aquela lá? Teve uma hora que ela entendeu, e ele disse assim: diga a ela que ele já determinou, aleluia, que ele já determinou a cura dela, mas não é a hora. E eu quero dizer para você que Satanás é mentiroso. Quando ela me disse isso, eu dei um brado de glória. Eu disse: glória a Deus, porque até Satanás fala do que o céu está falando. Quem determinou foi ele, a minha posição está certa diante do Senhor. E ele disse que não é a hora, porque ele é um mentiroso, ele quer que eu recue. Ela disse: Mari, não faz isso, eu estou toda arrepiada, eu estou com medo. Eu disse: não fique com medo, porque quem me sustenta é o meu Pai, é o seu Pai, não tenha medo. Aleluia. As promessas de Deus, os milagres seguirão, acompanharão os que creem. Aleluia. E hoje, 2021, fazem 7 anos que eu não tomo remédio algum, nem para tireoide, nem para pressão, nem para coração, nem para diabetes, porque eu entendi que e porque o Senhor me curou. Eu estou falando até hoje, porque o Senhor me curou de um órgão que é muito importante no corpo, que dirá das outras funções do meu corpo. E eu creio, todo dia eu declaro: o Senhor é a minha cura. Quando eu acordo, as primeiras palavras que eu falo é: eu te agradeço, Deus, pela vida, eu te agradeço, Deus, pela saúde, eu te agradeço, Deus, pela saúde da minha família, não só a minha, mas a da minha família. Eu te agradeço por estar aqui, e quando eu for embora eu continuarei te agradecendo, porque o Senhor tem propósito em tudo. Porque o Senhor me deixou, Ele tem propósito. E por que o Senhor levou? Você pode perguntar: levou alguém da minha família, levou alguém que eu amava, levou alguém do meu trabalho? Por que o Senhor permitiu? O Senhor tem propósito em tudo que faz, e nós só precisamos agradecer. Só precisamos abrir a nossa boca e declarar que Ele continua fazendo. O nosso Deus continua fazendo. Os últimos dias eu fiquei enferma. Não atestou Covid, mas eu senti todos os sintomas e muito mais. E eu sou da área de risco. Eu sou da área de risco de milagres. Aleluia. Você é da área de risco de milagres, porque você tem um Deus que tudo pode. Eu sou da área de risco de milagres. Eu sou uma pessoa apta a viver milagres, porque eu creio na promessa do Senhor. E o Senhor me curou. O Senhor curou o meu esposo. Nós estamos aqui para contar o que o Senhor fez. E o que o Senhor faz, Ele continua fazendo. E eu glorifico a Deus, porque esse testemunho tem alcançado muitas pessoas, e Deus tem curado outras pessoas através desse testemunho. Eu tenho amigas que dizem assim: Mari, quando eu estou com algum problema em casa de saúde, eu lembro do que Deus fez na sua vida, e Deus está fazendo na minha. Amigas espíritas. Então assim, Deus, Ele está realizando
realizando o milagre. Mas eu quero te falar uma coisa muito importante. Esse ainda não é o maior milagre que eu recebi. O maior milagre que eu recebi foi a meu nome escrito no livro da vida. Foi a minha salvação. E por aqui o que ia acontecer comigo é para a glória de Deus. E quando eu for, também partirei para a glória de Deus, porque eu sei para onde eu estou indo. E onde eu estou indo não tem pedido de oração. Lá tem cura plena e nunca mais sofreremos esses males da vida. Eu quero dizer para você que a salvação é o maior milagre que podemos receber. Mas não fica só na salvação. Os milagres acompanharão aos que creem. Você crê, eu creio, viveremos obras maiores, viveremos milagres maiores no Senhor Jesus. E esse é o meu testemunho rápido, mas eu creio que o Senhor fez, eu creio que o Senhor faz, eu creio que o Senhor fará e continuar fazendo na minha e na sua vida para a glória do seu nome. Amém. Obrigado, Mari. Deus abençoe, querida. É verdade. É verdade. A nossa maior... nós falamos, né, que mesmo o cristão, até quando ele morre, ele não é derrotado. É uma vitória. Porque nós estaremos com o nosso Deus. Né? Ninguém pode tirar a nossa vida eterna. Amém? Agora, eu quero convidar o pastor Francis e o pastor Geraldo para me ajudar. Eu queria chamar aqui na frente as irmãs que desceram as águas do batismo hoje. Irmão também. Tem o irmão Caio, né? A irmã... Você desceu na hora, né, querido? Então, agora que o Senhor me deu tempo, fica só para tirar a foto, depois se devolve, porque a gente faz o seu essa semana. Pastor Geraldo, vamos abençoar. Glória a Deus. Como nós dissemos pela manhã, os céus estão em festa e continua. Esses e outros decidiram, né, por descer as águas, aceitaram Jesus. E eu disse a eles, vocês foram selados. E essa marca, esse selo, vai seguir vocês para o resto da sua vida. Como foi dito aqui, sempre declare o Senhor Jesus. Porque foi por intermédio dele, pelo Espírito Santo de Deus, pela entrega dele, né, que nós podemos hoje estarmos aqui para realizar este ato, né? E não é só um papel, isso é só para trazer a lembrança, mas que fique em seus corações esse dia, marque esse dia na sua vida. Amém? Convido você da igreja, vamos estender as mãos, vamos orar por eles. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, por cada vida, Senhor, que nesta manhã, neste dia, Senhor, desceram as águas, onde, Pai, a velha criatura, Senhor, se rendeu, se entregou. Sim, os teus filhos, Pai, se levantaram para trilhar, Senhor, um caminho, Pai, de vitória na tua presença, cheios do Espírito Santo, Pai, que eles te busquem cada vez mais, que este dia seja, Senhor, o início, Pai, de uma nova caminhada, uma nova etapa, meu Deus, em suas vidas espirituais. Obrigado, meu Deus, é o que nós queremos, é te agradecer, Senhor, como foi dito agora pela Mariúcha, gratos nós somos, Senhor, por todas as coisas, e foi o Senhor que providenciou, foi o Senhor que proveu, Senhor, tudo isso, e seja para a honra e glória do teu santo e eterno nome, Senhor,
Senhor. Eu te glorifico e exalto o teu nome. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Deus abençoe vocês. Viu, queridos? Viu? Tá? Agora é assim, né? É assim. Vem. Eles vêm lá e eu vou daqui. Tá? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem descer? Glória ao Senhor. Obrigado. Pastor Francis, pode orar pelos alimentos, pelo projeto? Tem um projeto aqui também. A paz, amada igreja, que os irmãos possam estender as mãos sobre o alimento, nós vamos abençoar em nome de Jesus. Ó Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, em concordância com a Tua igreja, ó Pai, nós estendemos as mãos sobre os alimentos que aqui estão, Pai, te pedindo que o Senhor toque no coração do Teu povo a cada dia, que o Senhor dê a eles para que eles também possam retribuir com os que passam por necessidade, que o Senhor possa dirigir, Pai, esses alimentos às mãos daqueles que realmente necessitam. Oh, meu Pai, mas junto leva a Tua bênção para que mova o coração e nasça no coração deles um desejo de Te conhecer, um desejo de estar presente na Tua casa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que os irmãos estendam as mãos sobre o caderno da oração e nós vamos colocar nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai amado, cada nome que aqui está, familiares, Pai, pessoas, meu Deus, que até mesmo possa estar no hospital, na UTI, com Covid-19, mas a Tua palavra, ela diz que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades. A Tua palavra diz que o Senhor foi ferido, pelas Tuas feridas nós fomos sarados. Sobre esta palavra, Pai, nós Te pedimos que as Tuas mãos sejam estendidas sobre cada nome e que o Teu poder, a Tua virtude toque nessas pessoas, curando, meu Pai, libertando, transformando, trazendo a salvação a cada pessoa, Pai. Nós entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Amém. Amados irmãos, você que tem o seu projeto de vida, se você puder segurar nas mãos, mas é importante que ele esteja no coração também. Ó Pai querido amado, em nome de Jesus, nós apresentamos os projetos de vida. Meu Deus, que o Teu povo, meu Pai, eles fizeram esse pedido. Ó Pai querido, como a Tua palavra diz, que meu Pai, que em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus, mas todas as outras coisas, Pai, lhes serão acrescentadas. E essas coisas são exatamente os projetos, Pai, que essa pessoa escreveu no seu pedido para a vida. Projetos de cura para a saúde, projeto de libertação da família, projeto, meu Pai, para realizar seus sonhos, que o Senhor possa assim dar direção, sabedoria e entendimento para que cada irmão, para que cada pessoa siga o caminho certo, para, meu Deus, alcançar os seus objetivos. Nós abençoamos esses projetos de vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segure nas mãos, nós vamos abençoar o Senhor. Os mandamentos de dízimo é um mandamento com promessa, porque o Senhor diz que nós devemos trazer, separar aquilo que pertence ao Senhor, trazer os dízimos à casa do Senhor. Ele diz, para que haja mantimento na minha casa, assim diz o Senhor dos Exércitos. E Ele diz, e provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus, derramar sobre vós uma bênção que através dela advenha maior abastança. Pai querido, que o Senhor possa abençoar este irmão, esta irmã, este jovem que separou a sua fidelidade, Pai, demonstrando amor, demonstrando obediência, demonstrando fé em seus corações, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, Pai. Que o Senhor possa a cada dia prosperar a vida desses irmãos, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas ao Senhor e colocar aqui no ofertório em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Nesse momento você glorifica o teu Deus entre você e Ele, né? Glórias a Deus, que o Evangelho chegue aos quatro cantos, que possamos fazer as missões, distribuir as Bíblias, alimentar a viúva, o órfão, fazer tudo aquilo que Deus mandou a nós fazermos, né? Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glórias, aleluia. Grande é o Senhor dos exércitos. Amém. Queridos, nós temos evangelismo nas ruas com o pastor Francis. Quem quiser participar desse grupo é só procurá-lo. Alimentos, hoje nós oramos, né? Tem bastante, graças a Deus. E se você estiver precisando de alimentos ou de roupas, nos procure. Nós criamos aqui a tarde da bênção. No fim ficou as levitas ali, a Mariúcha, a Pâmela e a Paloma. Obrigado vocês. E agora, infelizmente, né, por causa não pode ter culto nos 15 dias, né? Então a gente vai ter que aguardar a volta aí, né? Nossos cultos de quarta-feira também, por enquanto, e de sexta e de domingos também, igreja, infelizmente, nós vamos ter que aguardar, né, a liberação. O que nós estamos fazendo, nós fizemos um culto essa semana pelo Google Meet, né? Então, fiquem atentos, a gente coloca o convite lá no grupo da igreja, no Zap, no Face, e aí a gente está orando pelo computador, e nós estamos com um projeto, igreja, o pastor Francis está incumbido de fazer um projeto, nós estamos criando uma rádio Luz e Vida, rádio web, e o Marcos está vendo para a gente se a gente consegue também ter uma rádio comunitária. A pessoa que benção, uma rádio comunitária mais a rádio web já é realidade. Essa semana o pastor Francis vai trabalhar. Quem sabe o que é rádio web aí? Rádio web é uma rádio via internet que vai estar pregando 24 horas, com louvor, com salmos, com ilustração, com mensagens, com pregação, mas tem que ter a internet. E se nós conseguirmos a rádio comunitária, aí vai ter lá no radinho uma estação lá que vai pegar também a programação. Isso tudo para edificar a vida sua, tá bom? Teologia a gente também não vai poder ter pessoa ao vivo, né? Porque não pode estar mais aglomerado, mas a gente vai ter aula pelo Google Meet lá, tá? Então fiquem atentos. A Rádio Piracema, a gente continua todos os dias das 6 às 7. O pastor Geraldo, tem as mulheres que estão lá de terça-feira, tem o pastor Francis que está lá também, o Giré, tem de sábado, então a gente está aí com bastante programação, né? Agora tem mais pessoas para trabalhar ali, o Luiz, a Mariúcha, todos eles estão dispostos aí para trabalhar, então vamos crescer mais. A igreja, ela fica aberta todos os dias, das 8 às 11h30. Você que pode, vem, toma um café na igreja, dá uma olhada na orquídea, cuida um pouco da igreja, né? Dobra o seu joelho, ora, a igreja é sua, você é da igreja, então use a igreja. A oração de quinta-feira a gente vai ter que fazer com cautela, porque não pode ter aglomeração. Outra coisa, a igreja, ela pode ficar aberta. O que não pode? Ter aglomeração, mas só até às 19h. Então não dá muito para fazer nada, mas de manhã você pode vir aí orar e tomar um café. Relógio de oração. Se você não está no grupo de WhatsApp da igreja, entra lá, porque lá a gente dá todas as informações. Visitantes nós tivemos bastante de manhã. Eu acho que agora aqui, acho que não tem nenhum, né? A primeira vez. Não.
Aniversariantes. Vitor, vem aqui, vamos orar para o Vitor. Quem mais está fazendo aniversário aí? Quem? Quem? Visitante? Não, aquele casal já veio, não veio? O Aldo? Quem que é visitante? O senhor, irmão, é a primeira vez? Oh, me perdoe, querido. Vamos receber o irmão. Querido, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Me perdoe, é que essa família está sempre junta, a gente acha que está todo mundo igual. Deus abençoe, viu? Se você quiser uma Bíblia leve de presente, vai ter aí uma lembrancinha, tá? Deus abençoe. Aniversariante, Vitor, quem mais? Vem aqui, Vitor, vamos orar para o Vitor. Não é? Quem que estava aniversariando que eu vi lá no grupo? Ninguém? Ah, o Guilherme, né? Então tá bom. Quem mais? Fechou? Queridos, a gente aqui na igreja sempre tem um chazinho, um bolinho, né? Mas com essa aglomeração a gente está evitando, né? Para a gente não ser autuado. Mas nessa ida agora embora, olha, nós temos esse culto, foi gravado, a gente vai lançar ele no YouTube. Então a gente tem mais de 100 pregações no YouTube, tem no Facebook, no Instagram, na web, se Deus quiser agora na web, rádio, tudo isso para você se alimentar. Nesses 15 dias que a gente não vai poder ter culto, por favor, não vai se desviar. Não fique longe da palavra, alimente-se da palavra, busque o que precisar de nós, mande mensagem. Se você quiser falar, tem o pastor Francis, manda a mensagem, o celular dele, do pastor Geraldo, o meu está lá no quadro. Naquele quadro você tem todos os dados da igreja. Então, fique na sua agenda com todos esses dados. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos agradecer a Deus. Faça um projeto com Deus de buscar o Espírito Santo. É tão maravilhoso ser cheio do Espírito Santo. Querido Deus, mais uma vez, obrigado, Deus. Senhor, obrigado por cada irmão, cada irmã. Obrigado, Deus, pelo visitante. Obrigado pelo louvor, pelos dizimistas e ofertantes, pelos que desceram as águas hoje. Que festa linda, Deus. Meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui, Senhor. Que Teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações. Que o Senhor nos use aonde o Senhor desejar, para que nós como igreja fiquemos firmes e fortes na caminhada para Canaã. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja convosco. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Amém.